Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. Hoje vamos falar sobre a morte de Silvio Berlusconi. Aos 86 anos, ele foi anunciado agora a morte dele. Ele tinha sido hospitalizado por leucemia. Para falar sobre Berlusconi, a gente convidou o Adriano Janturco. Adriano, que agora aparece na tela, ele é professor de Relações Internacionais no IBMEC, em Belo Horizonte, também cientista político. Adriano, seja muito bem-vindo ao programa. Olá a todos, obrigado pelo convite. Adriano, uma pergunta difícil, mas o Silvio Berlusconi deixa algum legado aí para a Itália? Como é que você vê? Bom, vou te responder, mas primeiro eu acho importante lembrar que, visto que a Itália não é um país presidencialista e nem semipresidencialista, mas é um país parlamentarista, a figura do que aqui se chama primeiro-ministro, que na verdade se chama presidente do Conselho dos Ministros, que foi o cargo que Berlusconi ocupou 4 vezes, tem menos poder do presidente no sistema presidencialista, como no Brasil, como nos Estados Unidos, e do presidente no sistema semipresidencialista, como na França, por exemplo. Então, felizmente ou infelizmente, os primeiros ministros na Itália, na Espanha, etc., conseguem ter um impacto muito menor do que eles gostariam, porque o sistema é mais centrado no parlamento, e o parlamento, no bem ou no mal, atrapalha muito mais. Então, talvez o grande legado, diria paradoxalmente, é este. Claro que, por uma exigência de tempo, estou tentando resumir, mostrar como, não obstante tenha sido uma pessoa muito carismática, no bem e no mal, amada e odiada, claro, por outro lado, com um poder que, concentrado num poder político e econômico ao mesmo tempo, na verdade conseguiu fazer bastante pouco, se não quase nada. Isso é devido ao sistema político parlamentar. Se até uma pessoa como Berlusconi não conseguiu implementar muitas políticas públicas, é porque realmente o sistema político é muito fragmentado e aí os governos na Itália costumam cair com uma certa frequência, isso é sabido, ao ponto que nunca nenhum governo na história na República Italiana durou toda a legislatura, todo o mandato. Claro, algumas coisinhas, algumas políticas públicas ele aplicou, implementou, aprovou e outras conseguiu evitar. Professor, agora, o Berlusconi, quando ele entra na política, ele já é um homem, um magnata da mídia, né? Tinha vários já canais de televisão, jornais e revistas, e ele, acho que uma das promessas dele era meio que modernizar a economia da Itália. Ele chegou a fazer isso ou mais ele se aproveitou aí da política meio que para escapar de algumas denúncias, algo do tipo? As duas coisas, né? É, a economia italiana se modernizou mais ou menos, muito mais ou menos, na verdade, e em parte, graças a ela, em parte pelo mesmo efeito dos tempos, né? Do tempo, teria se modernizado de qualquer forma. Talvez o caso mais emblemático é uma reforma do mercado de trabalho, a reforma Biagi, que pega o nome de um professor de direito ao trabalho que idealizou essa grande reforma e que flexibilizou o mercado de trabalho. Mas vale lembrar que ainda hoje, nos rankings internacionais, por exemplo, do Heritage Foundation, da Liberdade Econômica, que mede, entre outras coisas, a liberdade do trabalho, o mercado de trabalho italiano é muito engessado. Ele quis fazer várias desburocratizações, privatizações e liberalizações. Não conseguiu muito bem. Algumas tinham sido feitas, foram feitas, inclusive, até pelos governos de esquerda, paradoxalmente. O governo D'Alema, os governos Bersani, e alguns governos precedentes, e depois de Berlusconi, porque as coisas foram se alternando, que conseguiram, sim, fazer a época das grandes privatizações, como foi aqui com a FHC, para nos entender, etc. Lá também teve, nos anos 90, especialmente com D'Alema, a privatização do mercado energético, das ferrovias, da água, do petróleo, da luz, das companhias de aviação civil, etc. Ele conseguiu muito em parte, porque é sempre por essa questão do sistema parlamentarista ser muito fragmentado e o governo cair regularmente. Do ponto de vista judiciário, claro que toda a carreira política dele foi perpassada assim por estes vai e vem judiciários. E ele tem vários processos,
e escapou de todos, de fato, não foi condenado, etc., exceto um, onde foi condenado por fraude fiscal, sonegação fiscal, etc., algo desse tipo. Todos os outros foram ou prescritos ou foi considerado inocente. E aí, claro, há a interpretação política sobre isso, ou seja, por um lado, alguns alegam que ele conseguiu se aproveitar do poder político para escapar destes processos, e outros alegam que, ao contrário, como ele queria reformar, e a direita queria reformar a justiça, aí a justiça teria perseguido politicamente ele. Professor, agora, a Itália tem, o povo italiano tem uma coisa que gosta, assim, de políticos populistas, como Berlusconi, ele meio que impediu um avanço na política, assim, para se desfazer desse tipo de coisa? Olha, eu não sou um adepto dessas teorias culturalistas, das culturas políticas, etc. Primeiro, a definição de populismo é complicada. Existe uma definição técnica, mas geralmente na mídia é sempre instrumentalizada para chamar de populistas quem eu não gosto, né? Então, os populistas são sempre os outros. E populista ou não que fosse, provavelmente diria que com certeza não era o único, e também não é no único, só na Itália. Então, você tem líderes considerados corretamente ou não populistas no mundo inteiro. A política é um pouco isso, historicamente e mundialmente. É o famoso poder carismático do qual falava Weber. Então, com certeza, ele tem algumas peculiaridades, diria, nesse sentido de populismo. Ou seja, gostando ou não dele, ele era um cara muito agradável, simpático, social, etc., ao ponto que até os maiores inimigos políticos dele reconheceram e têm que reconhecer ainda hoje essas capacidades. Ao ponto que, quando muito jovem, ele começou a carreira profissional dele sendo animador em festas de cruzeiros, por exemplo, né? Para você ver quanto era muito extrovertido. Daqui, inclusive, as grandes festas que ele deu nas casas, várias casas que ele tem, que ele tinha na Sardinha, com Putin, Gaddafi e outros, porque gostava de se cercear de artistas, de personagens famosos, sempre estar em companhia. Esta qualidade de grande extroversão, ele queria ser amado pelas pessoas, é também um dos fatores que fez com que alguns dos erros, gafe, como dizer, algumas declarações mais ou menos infelizes, ao nível internacional, inclusive, muito famosas, foram, querendo ou não, perdoadas por este estilo muito elegante dele. Você citou o Putin, ele era muito amigo do Putin, né? Enfim, aqui no Brasil a gente falava muito dele na época das festas Bunga Bunga. Você acha que, e eu lembro que tinha menores de idade, algumas até chamavam ele de papi, né? E acho que ele pagava com joias essas meninas. Enfim, você acha que a imagem da Itália no exterior assim, foi afetada por isso ou meio que se perdoou, assim, não, tudo bem? Sim, isso é o que ficou muito famoso no exterior e em termos negativos, de novo, essa questão da imagem do país é uma preocupação muito brasileira. Não tem muito essa preocupação fora. Claro que a maioria das pessoas não gostaram destes eventos, e aí teve, bom, vamos lembrar, de novo, extroversão, uma certa simpatia, para usar o eufemismo, para com o sexo feminino. Então, notoriamente, parece que teve vários casos, escândalos sexuais, algumas fotos que vazaram, aquelas festas onde é proibido entrar com telefone celular, mas algumas fotos de algumas meninas que vazaram enquanto se aprontavam nos banheiros, num banheiro na casa dele. E aí tem algumas conexões com o Brasil também, porque uma pessoa que intermediava essas conexões na época entre ele e algumas meninas era brasileira, e uma dessas festas parece, a mídia conta que usavam, durante algumas festas e encontros sexuais, usavam máscaras do jogador Ronaldinho, que na época, se não era, jogava no Milan. Então tem coisas desse tipo. E realmente, alguns eventos bem peculiares e negativos
na arena internacional. E com certeza foram coisas negativas que ninguém defendeu, porque quando você é um grande líder, um personagem público, se espera, certo ou errado que seja, um contenho, uma responsabilidade, um trato bem diferente. Do ponto de vista factual, eu focaria mais nisso, a amizade com Putin, que você citou muito bem. Qual foi a política externa da Itália durante os governos de Berlusconi? Ele se gabava muito, gostava muito de ostentar esta amizade com Putin, especialmente, mas não só com ele. Vale lembrar que era um Putin também diferente, era o Putin antes da guerra, né? Hoje é condenado internacionalmente, claro, mas na época todos os líderes mundiais apertaram a mão dele, etc., também com Gaddafi, mas ele particularmente, eu leio isso muito nesses termos. Berlusconi era um personagem histriônico, muito excêntrico e super, super extrovertido. E mesmo algumas declarações infelizes dele recentes sobre Putin, sobre a guerra, eu interpreto dessa forma. A ideia dele era, e ele falou explicitamente, eu sou grande amigo de Putin, se fosse por mim, se me deixassem conversar com ele, eu conseguiria acabar com essa guerra conversando com ele. Mas, de novo, nessa visão muito autocentrada, egocêntrica do mundo. Agora, apesar dele ser amigo do Putin, ele não consegue mexer na política externa do governo italiano, apesar do Força Itália, o partido do Berlusconi, integrar a coalizão. E agora, com a morte do Berlusconi, o Força Itália continua. Esse partido continua, vai ter alguma força, né? O Força Itália vai ter alguma força daqui para frente? Ou a Giorgia Meloni vai assumir, a atual primeira-ministra, né? Vai assumir aí como uma sucessora desse movimento Berlusconi? Então, muito interessante, Duda, porque ele fez uma política externa de continuidade. A Itália é um país que desde sempre, desde a segunda, pós-guerra, desde 48, é um país que tem uma política externa, um posicionamento nitidamente, claramente atlântico, atlantista, europeísta. Então, está posicionado no eixo ocidental, com os Estados Unidos e com a União Europeia, sem nenhuma reserva. E ele, inclusive, continuou com isso, essa proximidade com os Estados Unidos e com a União Europeia. Isso não é colocado em questão por nenhum governo na Itália, nem quando governa a esquerda, no Ocidente, nem quando governa a esquerda, ninguém chega a loucuras do tipo de apoiar Chávez, ou Ahmadinejad, ou Cuba, ou Angola, ou ditaduras socialistas em pleno século XXI. Então, ele continua nesse sentido. Recentemente, como você bem notou, ele teve essas declarações infelizes sobre Putin e sobre a guerra, mas ele já estava mais fraco politicamente. Forza Itália, o partido dele, já é mais fraco, então ele deve reconhecer mais poder à direita e a Giorgia Meloni, e que continuam nesse posicionamento filo-atlântico, filo-atlantista com os Estados Unidos. E ele que queria dar, talvez, uma aproximação com a Rússia, não conseguiu. E a Giorgia Meloni hoje está, claro, surgindo como líder da direita, da nova direita. Não é exatamente o mesmo perfil, bem diferente, é uma política de profissão, coisa que Berlusconi não era, um grande empresário e tudo. Inclusive, sempre ostentou uma certa crítica aos políticos de profissão. E Giorgia Meloni está conseguindo hoje surpreender bastante, inclusive, os críticos e a oposição, porque está se demonstrando, concordando ou não no mérito das propostas dele, mais profissional, menos amadora do que parecia, e o governo dela está, não obstante uma grande oposição, inclusive na União Europeia, está conseguindo, querendo ou não, navegar e continuar, e não caiu ainda, que é uma surpresa relativamente na Itália. Então pode se revelar uma promessa para o presente / futuro. Professor, gostei das duas comparações que você fez com o Brasil aí. Uma que são os brasileiros que ficam sempre preocupados aí como é que o mundo está olhando para a gente, né? A Itália não é tanto assim, e que a política externa italiana é mais coerente, né? Mais coesa, não tem essa coisa de sair apoiando ditadores, né? Nesses dois pontos aí, a Itália está melhor que a gente, certo? No segundo, com certeza, diria que sim, diria que não é peculiaridade da Itália, talvez a exceção é mais o contrário, diria que, repito, nem na França isso acontece, Canadá, se você olhar Canadá, França, Estados Unidos,
Alemanha, Inglaterra, nem quando ganha a esquerda, não muda a política externa apoiando ditaduras socialistas. E mesma coisa na Itália, então não é exceção. E se posso lembrar um caso interessante, inclusive, além dessas conexões divertidas, né, com o Brasil, às vezes assim, na margem da legalidade, como lembramos antes nessas festas, encontros sexuais, Berlusconi também, se não erro, foi o último, foi durante o governo Berlusconi que teve a última viagem de um primeiro-ministro, entre aspas, italiano ao Brasil, se não erro, em 2008. Desde lá, o primeiro-ministro da Itália nunca visitou o Brasil. E ele tem alguns méritos, de fato. É um cara que, gostando ou não, já entrou nos livros de história, será estudado, que fez parte da história italiana. E eu queria distinguir especialmente dois Berlusconi. O Berlusconi não político, antes, até os 56 anos, e o Berlusconi nos últimos 30 anos. O Berlusconi pré-política, sem sombra de dúvida, um grande personagem de sucesso. É um cara que não era exatamente pobre de família, mas que ascendeu, virou o homem mais rico da Itália, primeiro no setor imobiliário, depois na TV, na publicidade, na editoria e no futebol, né? Todo mundo lembra do Milan, campeão do mundo, Milan, que era um dos times mais fortes do mundo, que inovou muito. Ele foi o cara que criou, de fato, a TV privada na Itália, com 3 canais, como se tivesse criado mais ou menos a Globo, né, para nos entender. Até os anos 80 não tinha nada disso, tinha só 3 canais de TV estatais. Então, sem sombra de dúvida, grande sucesso. E claro, quando entra em política, em 93, 94, depois de Tangentopoli, da operação Mãos Limpas, tipo a operação que teve aqui de Lava Jato, para nos entender, ele, obviamente, aí começou a atrair tanto seguidores quanto detratores. E aí lá, obviamente, há mais críticas e o legado é mais polêmico. Ótimo. Professor, super obrigado pelo seu tempo hoje. Eu conversei com o professor Adriano Gianturco, professor de Relações Internacionais e cientista político do IBMEC, em Belo Horizonte. A gente conversou aqui sobre a morte do Silvio Berlusconi, italiano, que foi primeiro-ministro aos 86 anos na Itália. Adriano, super obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, até mais.